Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou a Priscila Rocha, sou confeiteira e hoje vou trazer mais uma decoração de um bolo. Hoje eu vou fazer o bolo de borboletas para vocês. Então, eu resolvi trazer essa decoração hoje para vocês, que é uma decoração fácil, não é complicada de fazer e qualquer pessoa que estiver iniciando na confeitaria vai conseguir, tá bom? Então, pessoal, eu vou começar a bater o meu chantilly, tá? O ponto do chantilly não pode ser um ponto muito firme, porque nós vamos fazer primeiro o alisamento do bolo. Então, a gente vai abaixar as câmeras agora para vocês conseguirem visualizar, tá bom? E aí, então, pessoal, o chantilly, para qualquer cobertura, tem que estar bem gelado mesmo, tá? Eu costumo falar que ele tem que ficar 12 horas na geladeira e, de preferência, uns 30 minutos, 20 minutos dentro do freezer, para ele ficar bem geladão, mas não pode congelar, tá bom? Chantilly não pode congelar. Alguns que a gente compra, ele é, assim, bem profissional, é até difícil de achar em loja de confeitaria. Mas tem alguns que vem congelado, que é da marca Hicks, da Better Creme, da American Topping, eles vêm congelado. Mas na embalagem vem escrito que não pode recongelar. Então, na hora que você descongela para usar, você não pode congelar mais. Mas esse é somente esses que é de uso profissional. Os chantilly que normalmente a gente encontra no mercado, nas lojas de confeitaria, que eles são armazenados fora da geladeira, que ficam na prateleira, esses não pode congelar de jeito nenhum, tá bom, pessoal? Porque se congelar antes de bater, depois na hora que for bater, ele não vai montar, tá bom? Então, o chantilly, que é armazenado nas prateleiras das lojas de confeitaria, eles não podem congelar. Tem exceções, mas não é desses que a gente está falando hoje. É esses que a gente usa mesmo, que compra lá na loja. Na Chocopan mesmo tem um monte. Fio, vem para mim o fio. Acho que está desligado lá atrás. Liga aqui, ó. Vou ligar minha batedeira, pessoal, porque eu esqueci de ligar a batedeira. Não precisa, né? Então, pessoal, esse meu chantilly, ele tá bem geladinho mesmo, e eu vou bater ele em velocidade média. Então, eu vou usar a velocidade 2 da minha batedeira, tá bom? Abaixei para a velocidade 1 para tirar qualquer tipo de bolha que ele tiver de ar e já vou desligar porque ele já está no ponto. Tá bom? Como eu vou fazer um alisamento? Não, ainda não, porque tinha chantilly sem bater lá no fundo. Ó, agora eu misturei, ele subiu. Por isso que é importante a gente, quando desligar a batedeira, a gente passar a espátula. Porque se tiver chantilly lá no fundo sem bater, ele vai subir, tá? Então, é importante isso para não ficar aquele chantilly parado lá no fundo, senão depois pode desandar na hora que ele misturar com o restante do chantilly. Então, eu vou bater só mais um minutinho, porque ele já tá quase no ponto, tá? E aí eu já mostro para vocês como que ficou. Velocidade 1 agora, tá? Só para ele acabar de chegar. Ó, pessoal, aqui o meu chantilly ele já tá no ponto para mim passar no meu bolo. Como eu vou fazer um alisamento, ele não tá muito duro, tá vendo?
Ele não pode ficar muito duro, não, senão fica muito difícil pra gente conseguir alisar o bolo. Então, pessoal, aqui, ó, o meu chantilly, ele tá no ponto pra alisamento, ó, pode ver que ele tá firme, mas se eu fizer isso aqui, ele cai, porque ele não tá muito duro, tá bom? Agora eu vou tingir esse chantilly aqui de cor de rosa, tá bom? Ô, Fia, pega minha panelinha ali pra mim na janela. Então, pessoal, vou colocar um pouquinho do meu chantilly aqui, que o fundo do meu bolo eu quero fazer ele de cor de rosa. Vou usar um cor-de-rosa um pouco mais clarinho embaixo, para depois fazer um cor-de-rosa um pouco mais escuro. Então, aqui, eu estou usando o meu rosa cereja. Pessoal, vai dando like, compartilha a live, tá bom? Para alcançar mais gente. Tem muita gente que quer aprender a fazer essas coisas e não sabe fazer, sabe? Às vezes não sabe que a gente está aqui, né, dando essas aulas. Compartilha a live, deixa o seu like aí, tá bom? Ó, aqui eu coloquei 2 gotinhas do meu rosa e ele é muito forte. Então, ele já até ficou mais forte do que eu queria, tá? Mas eu vou continuar misturando aqui para ver se ele não vai ficar forte demais. Pessoal, se vocês deixar o seu chantilly muito duro, nessa fase aqui agora, ó, que é a fase que a gente vai cobrir o bolo, eu costumo hidratar ele, deixar ele um pouco mais molinho com o próprio chantilly, tá bom? Pode usar leite condensado? Pode. Pode usar água gelada? Pode. Só que eu não aconselho, principalmente para quem está começando. Porque se você perder o ponto do chantilly colocando muito leite condensado, você não consegue recuperar, tá? Uma vez perdido o ponto, não recupera mais. Você precisa descartar esse chantilly. Então, eu aconselho vocês hidratar com o próprio chantilly mesmo. No caso, se ele ficar muito mole, é só voltar na batedeira e bater de novo, que ele vai montar de novo, tá? Ó, o meu rosinha ficou um rosinha clarinho, tá bom? Ó, tá dando para enxergar? Ficou um rosinha bem clarinho. E é com ele que eu vou passar o fundo aqui no meu bolo. Então, eu vou colocar dentro de uma manga de confeitar. Sem bico nenhum, ela não tem bico, tá? Vou pôr o meu chantilly aqui dentro da manga para me aplicar no meu bolo. Deixa eu conectar com a textura que tá ali dentro. Então aqui, gente, ó, eu vou começar do pezinho do meu bolo, vou girar minha bailarina e vou aplicando aqui no bolo, ó. Nossa, passou uma moto barulhenta aqui, gente, vocês me desculpam, tá? Mas é coisas que não tem a gente fazer nada. Ó, eu vou aplicando. E vou girando a minha bailarina, a minha mão fica paradinha aqui do lado. Uma branquinha, filha, transparente, não tá por aí, não tá dentro da gaveta? Aqui eu vou aplicando até eu acabar o topinho do bolo. Vou fazer mais um pouquinho de chantilly, que não deu. Pode ser. Não era essa, não era uma maiorzinha, mas pode ser essa. Fazer mais um pouquinho do rosa. O rosa é uma cor forte e muito fácil de você conseguir atingir a cor, tá? Então, só ir devagarzinho, porque senão acaba colocando muito, aí ele vai ficar muito rosão. Se essa for a sua intenção e quiser um rosa forte, aí tudo bem, não tem problema. E só 2 gotinhas que pra mim já é o suficiente. Vou misturando aqui.
comparo para ver se tá bem parecido com a cor anterior e vou continuar. Ó, pessoal, já apliquei o meu chantilly cor-de-rosa aqui. E agora eu vou fazer o meu alisamento. A espátula, quanto mais limpinha ela tiver, melhor para alisar o bolo, tá? Então, começo aqui de cima. Tem gente que começa de baixo, mas eu não gosto. Eu gosto de começar de cima, porque o chantilly da gente, se ele começa a ficar muito tempo parado, ele começa a ficar poroso. Então, você começando de cima, você já deixa a parte de cima do seu bolo perfeita. Não corre esse risco de depois, na hora que você for fazer aqui a parte de cima, esse chantilly fica cheio de bolinhas, fica cheio de porosidade. Aqui eu vou alisar com a minha espátula alisadora. Ela fica paradinha no lugar enquanto eu giro a minha bailarina. Para dar o alisamento e deixar o bolo bem retinho. Se ficar alguma falhazinha, é só a gente voltar e preencher ali onde ficou a falha. Aqui eu vi que tem uma, então eu vou passar um pouquinho aqui, ó. É só ir girando, ó, que ela vai alisando. Pessoal, outra dica que eu vou dar para vocês, essa espátula que eu tô usando, ela é de plástico, tá? Mas tem ela de acrílico e tem ela também de inox. Se você estiver usando uma de plástico igual a minha, eu aconselho a você não usar ela para mais nada dentro da sua cozinha, a não ser para bolo, tá? Porque a minha, andar usando ela para fazer outros tipos de trabalho, ela ficou meio áspera assim, ó. Ela ficou um pouquinho áspera. Isso o chantilly sente tudo, ele sente. Então, toma muito cuidado quando for usar para raspar alguma superfície, porque pode estragar a espátula, tá? Pode estragar. Bom, aqui agora eu terminei a parte do alisamento e agora eu vou fazer com essa minha espátula pequenininha, ó, ela é bem pequenininha, tá dando pra ver, ó? Ela é bem pequenininha. Eu vou fazer um detalhezinho aqui do lado do bolo, ó. É só eu passar e girar o bolo, que ele vai dando um efeito. Aí, se você quiser deixar assim só, ó, ele já fica bonito. Mas se der na cabeça e querer fazer um trabalho um pouquinho diferente, é muito fácil também. Ó, eu vou começar aqui em cima, faço ele retinho, e depois eu vou fazer umas ondulações, ó. Tá bom? Aí ele dá um efeito diferente. Se você não gostar, é só você passar de novo a espátula e até você conseguir deixar do jeito que você quiser, tá bom? Porque dá um efeito bonito no bolo e tá usando muito essas espátulazinhas pequenininhas aqui. Tá usando muito agora.
Agora, pessoal, eu vou usar hoje, eu quero mostrar para vocês um trabalho com a bombinha. Eu vou utilizar agora a minha bombinha. A bombinha, ela faz o trabalho do aerógrafo, tá? É o mesmo trabalho os dois faz. E aqui eu vou estar utilizando álcool de cereais. Põe ali que depois eu vou usar de novo. Pode deixar só de lado. E um pó rosa. É pó para decoração. É tudo comestível, tá bom, gente? É um pó para decoração, álcool de cereais e a bombinha. Então, eu vou colocar um pouquinho só aqui dentro da minha bombinha, do pozinho. É mais ou menos uma pontinha de colher, tá? Não precisa ser muita coisa, não, olha. Nossa, não dá nem para enxergar direito, né? Vou pôr mais um pouquinho para dar para vocês verem, ó. Ó, é bem pouco. Dá para ver? É um pouquinho, uma ponta de colher. E mais ou menos, deixa eu ver quanto que eu vou pôr aqui para mim mostrar para vocês, que eu sempre faço a olho. Eu vou pôr mais ou menos uns 10 ml desse álcool de cereais. Ó, deu 10 ml aqui, pessoal. Se caso precisar, eu coloco mais. Mas não é bom colocar demais, não, porque senão sobra. Aí não tem o que fazer, porque o álcool evapora. Tá? Então, eu vou testar primeiro, para ver se isso aqui não vai escorrer. Porque se escorrer, pode estragar o nosso bolo, tá? Então, é bom testar antes. Deixa eu fazer um teste antes, para ver se ele não vai escorrer. Ó, eu passo um pouquinho do meu chantilly na espátula, na minha espátula, coloco ele aqui, tá dando pra vocês verem, gente? Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Eu coloco um pouquinho de chantilly assim na minha espátula e eu vou bater aqui, ó, pra ver se ele não vai escorrer. Se ele escorrer, é porque falta pozinho, tá? Às vezes é porque tem muito álcool. Se ele não escorrer, ele tá tudo bem. O meu não escorreu, então eu não vou pôr mais pó, tá bom? Se ele não escorrer, não precisa colocar mais pó. Aí eu vou começar a bater aqui no meu bolo, ó. Eu vou batendo e espalhando ele. Mosquitinho chato. Eu vou batendo e espalhando ele aqui, ó. Pra não ficar num lugar só. Ele vai dando um brilho em cima do bolo. Eu não sei se vai estar dando para vocês visualizar, mas aqui ele já está bem brilhosinho. Agora até ficou mais fácil para ver as ondinhas da marquinha da espátula. Passo mais aqui em cima e vou girando o bolo para ele ir dando esse efeito tipo pérola. Ele vai dando um efeito meio perolado no bolo. E vai pôr a gosto, tá bom? Vocês vão pôr a gosto, do jeito que vocês quiserem. Ó, o meu eu já sei que tá suficiente, ainda sobrou um golinho, ó. Dá pra ver? Tá bom? O meu ainda sobrou um golinho. Sujeirinha ele faz mesmo, é normal. Eu vou passar um paninho aqui na minha mesa agora, porque o pozinho, ele espirra. Ele espirra. Aqui também no meu pratinho, ó. Trabalho com bombinha e ele espirra um pouquinho mesmo. Mas ele sai também, não é difícil de tirar, não. Só é difícil de tirar se a base for de madeira. Aí é um pouquinho difícil, sim, mas sai, tá? Ele sai sim. Então, eu vou passar aqui para tirar esse pozinho que caiu aqui na minha base. Então, aqui, ó, finalizei, terminei de limpar, ó. Ele dá um brilho. Tá dando para vocês ver o brilho que deu no bolo? Olha. Dá para ver? Eu queria tanto que vocês vissem, é que eu não sei se dá para enxergar pela câmera. Mas eu gostaria que vocês vissem de tão bonito que ele tá. Vou tentar desligar para ver. Vê se com a luz apagada dá para ver. Ah, não dá, Isabela. Fica pior, é. Mas fica muito bonito. Então, agora aqui, eu vou fazer... Pega a manga aí para mim. Pode ser a manga ou o potinho, eu vou usar de novo.
Ó, pessoal, para não precisar ficar sujando manga, eu vou usar a mesma manga, tá? Eu vou estar utilizando a mesma manga, porque agora eu vou fazer um acabamento aqui no pezinho do bolo, porque eu vou usar a mesma cor. Então, não tem necessidade de pegar uma outra manga que não seja essa. Vou estar utilizando o bico 1M da Wilton, tá dando para ver? O bico 1M é um dos bicos mais utilizados na confeitaria. Toda boleira tem que ter um desse, tá? Então, agora eu vou colocar o meu bico aqui e vou fazer somente um acabamento no pezinho do meu bolo. E depois eu vou vir com o restante da decoração. Eu acho que esse pouquinho vai dar, então, se não der, eu faço mais, porque depois eu vou mudar um pouquinho esse tom aqui de rosa. Então, aqui, ó, eu vou fazer umas conchinhas para fazer um acabamento aqui no pezinho do bolo. Olha que bonitinho, tá? Agora, eu vou fazer um outro tom de rosa aqui. Eu vou bater um pouquinho mais o meu chantilly, tá? Porque agora eu vou fazer trabalho de bico, então eu quero ele um pouquinho mais firme. Me dá uma outra espátula para mim, por favor? Vou bater só mais um pouquinho esse daqui agora, para ele ficar um pouquinho só mais firme. Então, caso for bater, não sai de perto da sua batedeira, tá? Porque ele dá o ponto muito rápido. Prontinho, pessoal. Não deu nem meio minuto, tá? Se sair de perto da batedeira, o chantilly fica poroso, o chantilly fica duro demais, tá? Então, aqui, eu dei um ponto só a mais nele, um ponto para ele ficar um pouquinho mais firme, porém não tá poroso, tá bom? Tá dando para ver, ó? Ele não tá poroso, ele tá firme, mas ele tá bem macio. Então, aqui no meu potinho que eu já fiz a primeira cor, agora eu vou fazer um outro tom de rosa para mim fazer as minhas rosetinhas em cima. Então, agora eu quero um rosa mais escuro, então eu vou colocar mais corante, tá? Misturo bem. Vai misturando até sumir completamente as marquinhas de chantilly branco, tá bom? Vai misturando até ele misturar bem, mas não bate. Se você bater, quanto mais você bater, mais duro o seu chantilly vai ficar, tá? Então, a intenção não é bater ele aqui, ó, com muita força, não, tá? Vai misturando delicadamente. Mesmo misturando, às vezes, pode acontecer sim dele ficar duro, por conta do corante. Tem corante que a gente vai colocando, ao invés dele desandar, ele endurece. Respondendo a Estalita, faz tempo, Estalita, que eu trabalho na confeitaria assim. Eu tenho mais ou menos 26 anos de padaria e eu tenho 15 anos de confeitaria, tá bom? Então, faz muito tempo que eu trabalho sim. Mas hoje em dia, a gente tem muita facilidade em aprender. Antigamente, eu não tinha os recursos que eu tenho hoje, que as pessoas têm hoje. Então, hoje em dia, a gente tem curso online. Hoje em dia, a gente tem facilidade de achar os produtos, tá? Então, hoje em dia é muito mais fácil a gente aprender, mesmo quem nunca fez nada, quem nunca fez bolo na vida, consegue aprender sim. Tá? O que eu levei anos para aprender, eu consigo ensinar para as meninas daqui da padaria em menos de um mês, tá bom? Então, pessoal, eu estava falando do chantilly e eu esqueci o que eu estava falando do chantilly. É que eu vi a mensagem da... Como é que ela chama? Estelita?
E aí eu esqueci o que eu estava falando. Se alguém lembrar aí o que eu estava falando, pode colocar aí no comentário que eu termino de falar, tá bom? Ó, o meu chantilly agora, eu fiz ele num tom um pouquinho mais escuro, tá bom? Obrigada, Estelita. Eu fico muito feliz que vocês gostam. Pessoal, eu faço com muito carinho. Eu adoro ensinar. Faço com muito carinho mesmo. Eu demorei para mim, sabe, começar a ensinar. Sempre gostei de ensinar, mas eu tinha muito medo, muita vergonha. Agora que eu resolvi perder um pouquinho a vergonha e ensinar vocês a fazer. Quem tá aí? Ah, pessoal, a KK Coisas de Cozinha está aqui com a gente na live. O contato deles está ali, está aqui no chat. É só vocês pegar o contato deles e entrar em contato com a Aline ou com o Genésio, que eles mandam um monte de foto para vocês. A Ednete está perguntando se você usa as tábuas de bolo ou prefere os pratos para dar junto com o bolo ao cliente. Ô, Ednete, eu usava muita tábua. Sinceramente, hoje eu não uso mais. Até porque hoje os bolos diminuíram de tamanho por conta da pandemia. Eu usava muita tábua. Eu já perdi mais de 50 tábuas. Mais de 50. Porque alguns clientes devolvem, outros clientes não devolvem. Então, eu mandava fazer, mandava tábua, muitos devolviam, tem lá os que devolvem, mas muitos não devolvem. Então, eu perdi todas as minhas tábuas. Hoje, eu não coloco mais bolo em tábua, tá? Não coloco. Porque eu prefiro mandar no prato descartável, que assim eu não vou ter prejuízo, né? Porque as tábuas eu pago, são caras, então eu não vou ter prejuízo com o pratinho descartável. E se for um bolo muito pesado ou muito grande, que nem agora na pandemia não tá tendo bolo grande, mas quando tem eu divido o bolo que é de duas formas em duas bandejas, mas é claro, eu converso com o meu cliente se eu posso separar esses bolos, tá bom? Mas eu não tô colocando mais bolo em tábua não, porque muita gente não devolve. Aí você acaba perdendo. Porque como que você vai cobrar essa tábua no bolo? Pelo menos aqui na minha cidade, eu não consigo colocar o preço da tábua no bolo. As pessoas acham caro e acabam não gostando. Então, eu não faço isso. Eu emprestava minhas tábuas e hoje eu não coloco mais, porque eu perdi todas. Eu falei, eu não vou mais mandar fazer, não. Então, eu estou usando as bandejas descartáveis mesmo. Procura sempre uma bandeja bem firme, tá? Bem firminha, para não ter perigo de seu bolo quebrar. Quando eu vejo que o bolo tá pesado, aí eu coloco uma base, uma caixa própria para bolo, eu coloco embaixo, tá? Para a pessoa levar, quando eu sei que o bolo é mais pesadinho. Ela falou que estava falando. Ah, verdade! Eu estava falando do chantilly, que tem corantes, é verdade. Muito obrigada por ter me lembrado, viu, Bruna? Tem corante que ele, ao invés dele desandar o teu chantilly, ele endurece. O vermelho é um. Dependendo do ponto que tiver o seu chantilly, às vezes o teu chantilly está com um ponto bem firme e você coloca corante vermelho, por exemplo, ao invés dele desandar, ele endurece mais o teu chantilly. Aí, conforme você vai mexendo, ele vai ficando cada vez pior, ele vai ficando cada vez mais duro. Nesse caso, é só você pegar o chantilly sem bater, o seu chantilly da caixa, e colocar no seu pote de corante, no caso do vermelho, vou colocar ali e voltar a hidratar ele, tá bom? Que aí ele volta. Bom, aqui, pessoal, eu vou escolher um lado assim que eu achar bonito do meu bolo e eu vou começar a fazer umas rosetinhas para mim enfeitar ele aqui agora. Então, eu vou fazer assim, vou fazer elas cair aqui do lado, tá bom? Então, aqui vou fazer ele bem aleatório. Vou fazer as rosetas assim, ó. Eu tô usando o bico 1M, né? Eu acho que eu já falei para vocês. Vou utilizando o bico 1M e vou fazendo assim, bem aleatório, umas menorzinhas, uns pinguinhos, outras menorzinhas, tá? Vai a critério de vocês. O que que manda? A força da sua mão, tá? É na hora de pressionar a manga, pessoal, tá vendo aqui, ó? Na hora de pressionar a manga, que a gente faz o tamanho das rosas, das florzinhas, tá bom? Se eu quiser uma florzinha pequena, aí eu pressiono menos, olha. Dá pra ver? Aí, se eu quiser uma flor maior, eu pressiono mais. E assim a gente vai fazendo, tá? Vou decorando aqui, vou descer eles aqui de lado.
E vai ficando assim um trabalho, gente, assim, tão delicado, tão bonitinho, tá? Aí, no caso, a gente pode estar trocando de bico. Ontem eu dei uma dica para vocês de colocar um outro bico na frente. Eu usei um bico assim, ó. Cadê o outro? Não tem outro bico? Isso, esse. Pessoal, esse aqui, ó, é o bico 4B, tá? Olha a dica que eu vou dar para quem não viu a live de ontem. Eu tenho o bico 1M aqui na minha manga, não tem? Quando é um serviço pequeno, é uma coisa rápida que você vai fazer, você não precisa tirar o seu chantilly daqui de dentro e trocar o seu bico, é só encaixar ele aqui, ó. Encaixa ele aqui e segura, mas segura firme, senão ele vai sair, tá? E aí vocês vêm fazendo pequenos acabamentos assim no bolo, ó. Ele dá para você trabalhar sem você precisar ficar tirando o seu chantilly inteiro de dentro da sua manga. Ó. Vai segurando e vai fazendo os trabalhozinhos. Ô, louco, a bailarina não quis parar, não. Aí você vai fazendo um monte de pitanguinhas para ele ficar bem delicadinho, tá? Vou fazer algumas aqui na frente também, ó. Olha, aqui já dá uma outra cara pro bolo, né? Pode ir fazendo do jeito que vocês quiserem, colocando onde vocês quiserem, só cuidado para não bater a manga no bolo, tá? Às vezes acontece de bater a manga no bolo. Aí aqui, pessoal, eu vou colocar agora o glitter. O meu glitter é o glitter pérola. Pega as pérolas para mim, por favor. Ó, o glitter pérola, ele é branquinho, ó. Ele é bem branquinho e ele é bem soltinho, não é pó, é glitter, tá? O pó é diferente. Ó, o meu rosa é pó. O meu rosa é pó. O glitter, ele é bem soltinho. É dois produtos diferentes pra gente trabalhar, tá? Então, eu vou jogar o meu glitter nas minhas florzinhas. Isso aqui, toda confeiteira adora, porque ele fica lindo. Aí, não sei se vai dar para vocês enxergar, mas aqui fica um brilho muito bonito no bolo. E aí, eu vou jogando ele para ele cair lá embaixo, ó. Vou deixar ele cair lá no pé do bolo, ó. Fica muito bonito. Ó, belezinha. Tá bom? Aqui eu vou usar minhas bolinhas de pérola, eu vou usar as branquinhas, tá? Qual bico que eu tô usando? Ô, Marta, qual que você perguntou? O das rosinhas? Se for o das rosinhas, é o bico 1M, tá? O das rosetinhas aqui. Agora, se for dessas pitanguinhas que eu fiz aqui do lado, é o bico 4B. Os dois são da Wilton, tá bom? A Estalita está perguntando quanto tempo gasta para cobrir um bolo seu no dia a dia. Olha, aqui, como eu estou explicando para vocês, vai levar mais tempo, porque eu estou explicando, eu estou fazendo bem devagar. Mas esse bolo aqui é 20 minutos no máximo, tá? Porque é cores simples. Aqui, no caso, eu usei só 2 tons de rosa. O que demora um pouquinho mais, assim, uma meia hora, é um bolo colorido. Se for um bolo colorido, aí demora um pouco mais, porque é muita cor. Aí, às vezes, tem só 2 bicos e precisa de mais. Então, se for um bolo colorido, uma meia hora. Mas se for um bolo simples, se for aqueles com chocolate raspado em cima mais simples, é 10 minutos, tá? É muito rápido, gente. É que aqui, como eu tô mostrando, né, explicando, a gente leva mais tempo, mas não demora não, porque é muito fácil de fazer. Depois que você pega a prática, nossa, vai embora. Eu vou colocar algumas bolinhas assim, ó, pérolazinhas. Não vou colocar muito não, para não ficar muito carregado, tá? Mas isso é a gosto também. Vocês vão colocando do jeito que vocês quiserem. Eu tenho umas pérolas rosa. Como o meu bolo é rosa, ela não vai aparecer muito, mas essa é a ideia, tá? Vai aparecer só o brilhozinho dela. Então, eu vou colocar algumas pérolazinhas rosas aqui, ó, para dar um charmezinho também. E, por último,
nossas lindas borboletas. Oi, Jéssica, obrigada, viu? A Jéssica também tá gostando, pessoal. A Kelly tá gostando, que lindo, sempre caprichosa. Obrigada, Elaine. Fico muito feliz que vocês gostam, gente. Eu faço com muito carinho, viu? Ah lá, a Edilane, a Ednete, serve como experiência para mim. Então, você tá falando do chantilly, né? Da tábua. Ah, da tábua? Ah, a tábua, gente. Nossa, a tábua é um problema. A gente que é boleira, a gente sabe. Se você conseguir colocar a tábua no meio do bolo, ótimo, você nunca vai perder. Se você conseguir pôr o valor dela agregado no valor do bolo. É a melhor opção. É o que eu indico mesmo, de verdade, para vocês colocar. Mas aqui eu não consigo colocar. Onde eu moro aqui, não dá, não consigo colocar no meio do bolo, tá? Então, ó, as minhas rosinhas não, as minhas borboletas. Hoje o nosso bolo é com tema de borboletas, tá? E borboletas adoram flores, então nós vamos colocar nossas borboletas em cima das nossas flores. Eu escolhi umas borboletas mais rosinhas, um pouquinho mais clarinha, para poder fazer um contraste com as rosas que eu coloquei um pouco mais escura aqui, tá bom? Então, eu imprimi, recortei e só amasso o meio dela, ó, super simples, tá? E aí eu vou colocando aqui no meu bolo. Bem aleatório, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Onde vocês quiserem colocar. Ela vai dando um charme que fica muito lindo em cima do bolo. Eu tenho várias aqui, tá, gente? Como o tema é de borboletas, eu vou encher de borboleta para ele ficar bem bonito, tá? E vou colocando. Ó, vou dar um pouquinho no lado dela, colocar uma outra aqui. Quiser até colocar assim no pezinho, ó, olha aqui que bonito que fica também. Ó. A gente vai usando a criatividade, vai colocando onde vocês achar que vai ficar bonito, pode colocando. Eu dou muita preferência para frente do bolo, tá? Mas caso vocês tiverem uma quantidade maior e quiser pôr atrás do bolo, pode pôr também, não tem problema não, tá? Pode colocar na parte de trás do bolo também. Olha, gente, que meigo que fica, né? Toda mulher, eu tenho certeza que gosta, porque eu amo borboleta. Eu amo borboleta, amo flores, então, olha aqui que belezinha que fica. É um bolo simples, mas é um bolo muito fácil de fazer, tá bom? Qualquer pessoa consegue fazer. Se inscreve no canal do YouTube, que eu tô postando vídeos lá para ensinar vocês a fazer com várias receitinhas legais. Se inscreve lá, deixa o seu like e compartilha, né, a live, que ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Quem gosta de produtos de cozinha, vai lá na K&K, que a K&K tem uma loja excelente com produtos de confeitaria, tá bom? Então, olha, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu agradeço a presença de todos aqui na live. Fico muito feliz de estar todo mundo aqui. Boa noite, fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau.